Olá, pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui para mais um encontro com a palavra do nosso Deus, essa palavra que nos alimenta, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Estamos de volta estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Como falamos, terminamos o capítulo 11, quando estudamos a defesa de Pedro por haver batizado a família de Cornélio. Gostaria de chamar a atenção para a chegada do evangelho em Antioquia. Aqui no capítulo 11, versículo 19, diz: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra, senão somente aos judeus. Nesse primeiro momento em que a igreja ela sai espalhando a palavra do Senhor, ela não fala somente, ela fala somente a judeus. Nesse momento a igreja ainda não se liberta de sua dificuldade de compreender que o evangelho precisava chegar à fronteira dos gentios. Nesse momento, então, o texto nos informa que os que eram de Chipre e de Cirene não tiveram esse bloqueio, porquanto eles anunciaram em Antioquia o evangelho. E diz que em Antioquia a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor, de tal maneira que em Antioquia uma nova comunidade cristã se forma. É muito importante a gente notar essa formação da comunidade cristã em Antioquia, porque Antioquia será o berço da evangelização, então, para o mundo gentílico. A notícia de que os cristãos agora estão também em Antioquia se espalha, vai a Jerusalém, e em Jerusalém mandam emissários para que verificasse a conversão desses gentios em Antioquia, e para lá enviam também a Barnabé. Eles enviam Barnabé até Antioquia. Interessante a gente notar que, tendo chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E diz então que Barnabé, ao ver o avivamento em Antioquia, Barnabé sai à procura de Saulo. Aqui eu quis pontuar no nosso último encontro algo muito importante. Todo avivamento, ele precisa de ensino. O avivamento, eu comparei no nosso último estudo, a um grande rio caudaloso que eclode como um vulcão que desce uma montanha abaixo, e sem o leito, essa água ela se dispersa e não produz o efeito de um rio, produz o efeito que desastroso, mas tendo leito, essa água ela sai por esse leito abençoando grandes regiões. Um avivamento sem ensino é um rio caudaloso sem leito. Muitas heresias, muitos movimentos não cristãos surgem de avivamentos genuínos, mas que depois os misticismos, as práticas se perdem quando não há ensino. Barnabé, notando o avivamento em Antioquia, sai à procura de alguém que pudesse ensinar aquela comunidade. Tarso. Lá em Tarso tem um homem que nos ajudaria muito, esse homem era Saulo. Interessante que Barnabé sai à procura de Saulo, tendo encontrado, este é um dos versículos que eu mais gosto no livro de Atos. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez, os discípulos são chamados de pequenos cristos, porque sobre esses discípulos havia a doutrina
do Cristo. E sobre estes mesmos discípulos havia o Espírito que esteve ungindo Jesus de Nazaré. Doutrina com o Espírito Santo nos torna, então, cristãos. Esta é a verdadeira essência do cristianismo. Ter o ensino de Jesus Cristo e ter o Espírito de Jesus Cristo. Ensino e Espírito. E pela primeira vez foram chamados de cristãos. Naquele momento, o ministério profético ainda era uma realidade muito latente, muito necessária. Quem já leu a Didaquê pode lembrar de uma passagem que a Didaquê ela enfatiza que o ministério pastoral estava sendo menosprezado. Essa fala da Didaquê, já dos anos 90 da era cristã, nos mostra que os dons que estavam em evidência na igreja nascente era o ministério apostólico, mas logo em seguida, após os apóstolos, o ministério dos profetas e dos mestres. Então a Didaquê fala, não desprezeis os vossos pastores. A presença profética na igreja nascente ainda era muito necessária porque, lembremos, o cânon, os livros inspirados do Novo Testamento ainda não estavam coligidos, ainda não estavam estabelecidos, o que veio a acontecer no 3º século da era cristã. Então o ministério profético ainda era muito necessário nas comunidades nascentes para que, através da profecia, da palavra inspirada, as igrejas pudessem manter-se dentro da sã doutrina. E diz aqui o texto que neste avivamento, onde Antioquia estava recebendo o ensino seguro da palavra de Deus, aparece o profeta Ágabo. Naqueles dias apareceu entre os profetas um homem chamado Ágabo. E apresentando-se um deles, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Cláudio, o imperador romano, que governou entre os anos 41 e o ano 54. Cláudio. Então, Ágabo profetiza uma grande fome. E diz a palavra que os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Aqui temos duas realidades muito interessantes, mas muito interessantes mesmo nessa passagem. Primeiro, o Espírito Santo presente na igreja e preparando a igreja para momentos difíceis. Esse é um dos trabalhos do Espírito Santo, do ministério do Espírito na igreja. É nos preparar para tempos difíceis. No Antigo Testamento, o Espírito veio sobre José e ele preparou o Egito também para uma época de grande escassez, José, com aquela visão das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, José interpreta então que as 7 vacas gordas seriam anos de grande prosperidade. Então José não foi somente como Ágabo que profetizou tempos de escassez, de fome. José disse, teremos tempo de prosperidade, mas também teremos o mesmo tempo, 7 anos de profunda escassez. Isso veio pelo Espírito. Há um ensino muito interessante. Um dia uma pessoa, um grande empresário havia falido e ele estava ouvindo a minha mensagem sobre José, as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, a interpretação. E quando ele interpreta, o faraó pede a José orientação e José diz, então ponha uma pessoa que administre seus bens de maneira correta, para que nos 7 anos haja uma boa administração, se guarde mantimentos, para que na época das 7 vacas magras, 7 anos de escassez, tenha alimento. O faraó então coloca José para estar à frente da administração. Preguei isto e esse grande empresário, ele terminando o culto me procurou e disse, pastor, hoje Deus me respondeu porque eu fali. E aí eu
não vi no texto nada sobre falência. E fiquei assustado, perguntando como é que ele havia interpretado isso na minha mensagem, ou pela minha mensagem. Ele disse, olha, quando você disse que nos anos de abundância José mandou guardar, eu não guardei. Nos anos de abundância eu gastei, eu saía pelo Brasil, levava amigos, alugava um avião, ia para o Mato Grosso, Pantanal Mato Grossense, pescar, pagava para todos. E depois de quase um mês naquele lugar, pagando todas as despesas, a gente regressava no avião e nossos amigos, cada um ia para seu lugar, e eu bancava, sempre fazia isto. No tempo em que tive abundância, eu não soube fazer uma reserva. Então, Ágabo, pelo Espírito, traz a palavra de que deveria haver socorro. Meus irmãos, o trabalho, diz o apóstolo Paulo, que nós temos que trabalhar. Você sabe o que é que ele diz? Temos que trabalhar para que tenhamos com que repartir. Mas só se reparte com o trabalho se parte desta renda advinda do trabalho é encaminhada para alguma poupança. Essa poupança é muito importante que todos nós venhamos a fazer. Nesse tempo de pandemia estamos vendo a necessidade dessa poupança. E essa poupança é para nos atender nos nossos momentos difíceis ou nos momentos de investimento da família, mas também para socorrer. Então, vamos aproveitar esse momento, vamos aprender o que é que a palavra de Deus está nos ensinando através desses profetas, através do Espírito, lá com José e com o Espírito aqui com Ágabo. Havia um tempo de fome e nesse tempo de fome devemos socorrer, mas só socorre se houvermos praticado a poupança, se tivermos tido cuidado de guardar um pouco daquele rendimento dos tempos abundantes. Então Ágabo traz a palavra, os discípulos conforme as suas posses. Muito interessante isso. Nada além do que seja possível. A Bíblia não nos exige ir além do possível. Daí a força da comunidade. Quando cada um, dentro da sua medida, contribui, nós alcançamos os objetivos, podemos socorrer. E então, eles enviaram esse socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Interessante aqui, pode passar despercebido, mas são agora os irmãos gentios abençoando os irmãos judeus. Através do Evangelho, os povos que eram separados por uma grande barreira, a cruz de Cristo desfaz essa barreira. E de ambos os povos, Deus começa a fazer algo diferente. E esse algo diferente é muito mais do que um só povo. De ambos os povos fazer um só povo. O original grego não diz assim. O original grego fala, derrubou a parede da separação pela cruz de Cristo. E de ambos os povos, Deus está fazendo uma coisa nova. É mais do que um povo, é uma família. E dela o Senhor será o seu Pai. Nós chegamos então no capítulo 12. Capítulo 12. E a igreja está nesse avivamento, está nessa alegria. Mas o capítulo 12 chega com a informação de que uma perseguição vai iniciar sobre a igreja. Diz aqui o texto, por aquele tempo, o tempo em que está acontecendo a expansão do evangelho, o tempo em que está acontecendo o avivamento em Antioquia. Agora o cristianismo tem a base judaica em Jerusalém, cristã judaica, e a base cristã gentílica em Antioquia. O cristianismo está agora com duas bases missionárias. Por esse tempo de grande alegria, de presença de Deus, mandou o rei Herodes. Aqui não mais o rei, o grande Herodes, que morreu no ano -4 a.C. Agora aqui já é o neto do Herodes o Grande. Ele mandou prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Interessante que nós vamos entrar agora no momento de perseguição.
A igreja está alegre, a igreja está eufórica, a presença do Espírito é real, o ensino de Cristo está sendo evidenciado, o Espírito de Cristo chancelando, mas agora iniciam as perseguições. E eu gostaria que, num próximo momento, a gente pudesse voltar aqui agora ao capítulo 12 para a gente estudar essa perseguição que vai iniciar com a morte de Tiago, irmão de João. Ok? Que Deus nos abençoe, um grande abraço e que no seu coração você não se esqueça. Cristão é aquele que se agarra, que aceita e que permite que o ensino de Jesus Cristo, juntamente com o seu Espírito, penetre na sua vida, transforme seu coração e você então possa ser um pequeno Cristo, um cristão. Deus nos abençoe, grande abraço, até o nosso próximo encontro, quando estudaremos a perseguição dos cristãos movida por Herodes, no capítulo 12. Grande abraço, Deus abençoe.